Bom, pessoal, começaremos a ver agora equações que, quando desenvolvidas, se reduzirão a uma equação do segundo grau. Vamos começar falando das equações fracionárias. Para isso, precisamos saber o que vem a ser uma equação fracionária. Uma equação fracionária é toda equação que possui letra no denominador. Então, por exemplo, nós temos aqui x menos 1 sobre x mais 1 igual a 2x sobre 3. Percebam que eu tenho letra em pelo menos um dos denominadores. Então, isso daqui é uma equação fracionária. E aí, para resolver essa equação, como elas têm denominadores diferentes, deveremos fazer o MMC entre os denominadores. E aí eu tenho x mais 1, que é um polinômio, e o 3, que é um número. Antes da gente fazer o MMC, a gente precisa escrever o polinômio de forma fatorada. Nesse caso aqui, ele já está fatorado. O MMC é a multiplicação dos fatores comuns e não comuns elevado aos maiores expoentes. Então, vejamos aqui. Eu tenho x mais 1. Isso aqui vai constar como um único fator, pois ele não multiplica ninguém. Então, ele é um único fator. O 3 também é um único fator. E aí, utilizando a definição de MMC, veremos se eles têm fatores em comum. Não, não tem. Então, vamos multiplicar os não comuns. Então, pega-se um e multiplica pelo outro. Então, vou deixar desta forma o MMC desta equação. Ok? Assim, o MMC sendo 3 que multiplica x mais 1, eu tenho que anotar aqui embaixo quanto cada denominador deve ser multiplicado para que chegue ao MMC. Então, ao x mais 1, basta multiplicar por 3. Ao 3, basta multiplicar por x mais 1. Vamos pegar esses numerozinhos menores e multiplicar lá em cima. Então, 3 que multiplica menos x menos 1. Está aqui. 3 que multiplica menos x menos 1. Do outro lado, eu vou ter o 2x que multiplica o x mais 1. Aplicando a distributiva, eu tenho menos 3x com menos 3. Aqui, 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes 1, 2x. Passando tudo para o primeiro membro e arrumando, reduzindo os termos semelhantes. Então, por exemplo, eu tenho menos 3x com menos 2x, eu tenho menos 5x. Arrumando, eu crio esta equação do segundo grau. Certo? E aí a gente resolve como a gente já está acostumado a fazer. Através do delta, primeiramente, e depois fazendo uso da fórmula de Bhaskara. Então, fazendo o uso da fórmula de Bhaskara, substituindo pelos valores, eu tenho x1 sendo menos 3 e x2 sendo menos 2. Uma coisa muito importante, pessoal, é a gente saber se esses valores aqui, eles deverão servir como solução do nosso problema. A nossa equação original, eu tinha no denominador da fração a letra x. Então, a gente deve substituir o x lá na equação original, tanto por menos 3 e menos 2. Se por acaso, depois que eu substituir, e o denominador, o de baixo, lá da equação original, me der zero, isso é impossível, pois não existe divisão por zero. Então, uma das soluções aqui encontradas não seria a solução do meu problema. Porém, substituindo esses dois valores, eu encontro números diferentes de zero. Então, nesse caso, menos 3 e menos 2 vai ser a solução do meu problema. Ok? Vamos falar agora da equação biquadrada. Então, vamos ver o que vem a ser uma equação biquadrada. É toda equação do tipo ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Então, é toda equação aonde ela é pelo menos do quarto grau, mas aparecendo, acima de tudo, com essa forma.
ok? Não basta ser qualquer equação no quarto grau. Ela tem que aparecer o termo em x ao quadrado, os termos x à quarta, o termo em x ao quadrado e o termo independente. Vamos ver esse exemplo. Uma coisa muito importante, gente, é que a gente vai estar achando a solução dessa equação. O grau da equação é exatamente a quantidade máxima de soluções que nós vamos ter. Se eu tenho lá uma equação do segundo grau, eu posso ter até 2 raízes. Se ela é do terceiro grau, eu posso ter até 3 raízes. Agora, se ela é do quarto grau, eu posso ter até 4 raízes, 4 soluções. Então, vamos ver esse exemplo. X à quarta, menos 3x ao quadrado, menos 4 igual a zero. Faremos, nesse tipo de equação, o uso de um artifício. Que artifício vai ser esse? Aonde tiver x ao quadrado, eu vou substituir por y. Lembrando que x à quarta é x ao quadrado. Substituindo o x ao quadrado por y, eu passo a ter y ao quadrado. Substituindo aqui, ó, x ao quadrado também por y, eu passo a ter só y. Então fica y ao quadrado menos 3y menos 4 igual a zero. Ou seja, eu caio numa equação do segundo grau, que a gente resolve por Bhaskara. Da mesma maneira que vimos anteriormente, primeiro vamos fazer delta. Delta 25 maior do que zero, então eu terei para esta equação em y 2 soluções. Vamos ver, fazendo uso de Bhaskara, o que vai dar. Então, agora percebam que pela fórmula de Bhaskara, a minha equação original está em y. Então, eu vou colocar aqui y menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Efetuando o cálculo, que já estamos acostumados a fazer, eu encontro o y1 sendo 4 e o y2 sendo menos 1. Esse não é o fim do nosso problema, pois a nossa equação ela é em x. Então, eu preciso descobrir os valores de x. Apenas usei o artifício para achar y e agora achar x. Substituindo esses dois valores no artifício, o artifício lembrando que é x ao quadrado igual a y, no lugar do y, eu vou colocar esses valores que nós encontramos aqui. Então, primeiramente, substituindo o y por 4, resolvendo essa equação do segundo grau, aqui o expoente 2 vai para o outro lado, raiz quadrada. Como ela é uma equação, tirei a raiz quadrada, eu coloco mais ou menos 2. Fazendo a mesma coisa, agora quando o y sendo menos 1. Jogo para cá a raiz quadrada de menos 1, porém, nós temos um problema, pois não existe raiz quadrada de número negativo. Então, para esse valor de y, não teremos o x. O x será inexistente. Então, para esse caso de equação, nós teremos apenas 2 soluções. Vai ser menos 2 e mais 2. Se por acaso, pessoal, aqui nós tivéssemos a raiz quadrada, teríamos mais 2 valores parecidos com esse caso que nós vimos aqui. E aí a minha solução seriam 4 números. Ok, pessoal? Bom, pessoal, falaremos agora das equações irracionais. Vamos ver que tipo de equações são essas. São aquelas que apresentam letras dentro de raiz. Então, qualquer equação que possui a letra, variável, né, incógnita, dentro de raiz, elas são chamadas de equações irracionais. E como é que a gente deve proceder para resolvê-la? Para resolver, a gente deve isolar a raiz num único termo e tudo que não for raiz passa-se para o outro lado. E depois disso, nós vamos eliminá-las. De que maneira nós vamos estar vendo agora. Então, percebam esse exemplo. Eu tenho 4x mais 20 menos x igual a menos 10. Percebam o seguinte, eu tenho letra dentro da raiz, então ela é uma equação irracional. Então, devemos isolar a raiz, passando o x para o outro lado. Então, vou pegar esse menos x e vou jogar ele para o outro lado. Então, aqui embaixo a gente vai ter 4x mais 20 dentro da raiz. O x é negativo, vai para o outro lado, positivo. Então, fica x menos 10. Então, percebam, a gente isolou, deixou sozinho
o termo que tinha x. Agora, para sumir com essa raiz, a gente precisa elevá-la ao quadrado. Só que como é uma equação, se a gente desse lado tiver que elevar ao quadrado, esse lado também deveremos elevar ao quadrado. Então está aqui, ó, levando ambos os membros ao quadrado. Aqui, na hora que eu elevar ao quadrado, eu vou poder cortar esse 2 com essa raiz. Nós já vimos isso lá nas propriedades de radicais, certo? Aqui, elevando ao quadrado, eu tenho o segundo caso de produtos notáveis, que a gente faz quadrado do primeiro, menos, porque aqui é menos, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Desenvolvendo isso daqui e passando o 4x mais 20 por outro lado, eu fico com esta cara para a equação. X ao quadrado menos 20x, que seria o produto desses dois. Esse cara é mais 4x, vai para lá, menos 4x. Essezinho aqui, elevado ao quadrado, dá 100. Esse cara é mais 20, vai para lá, menos 20. Reduzindo os termos semelhantes, nós temos x ao quadrado, menos 20x com menos 4x, menos 24x. Mais 100 menos 20, mais 80, igual a zero. Percebam que nós caímos numa equação do segundo grau, com A igual a 1, B igual a menos 24 e C igual a 80. Vamos usar Bhaskara para resolvê-la. Jogando na fórmula do delta, primeiramente, lembrando que delta é b ao quadrado menos 4ac, substituindo os valores de b, a e c, nós encontramos o delta sendo 256. Jogando na fórmula de Bhaskara, substituindo também pelos valores, o b é menos 24, então menos com menos vira mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 256, sobre 2 vezes o A como é 1, 2 vezes 1, 2. Tirando a raiz quadrada de 256, eu obtenho 16. Então, vamos achar os dois valores para x1 e x2. Então, vamos somar 24 com 16, que dá 40. Dividido para 2, 20. 24 menos 16, agora é o outro caminho, dá 8. 8 dividido para 2, 4. Nesse tipo de equação, pessoal, nós precisamos tomar cuidado porque, após acharmos os valores para x, nem todos irão satisfazer. Pode ser que algum não satisfaça. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente faz uma verificação. De que maneira? Pegando cada um desses valores que foram encontrados e substituindo na equação original. A equação original é raiz quadrada de 4x mais 20 menos x menos 10. Para x igual a 4, aonde tiver x eu coloco 4. Efetuando o cálculo, eu chego ao final do cálculo que 2 é igual a 10. Isso é uma afirmação falsa. Isso é uma sentença matemática falsa. Então, eu não posso ter o x sendo 4, porque aqui embaixo o resultado deu diferente. Agora, quando o x for 20, substituindo o x por 20 e efetuando todo o cálculo, eu chego que menos 10 é igual a menos 10. Isso é uma sentença verdadeira. Sendo verdadeira, o x pode ser 20 e será a única solução. Então, o conjunto solução deste problema, apenas o número 20.